Deus abençoe poderosamente a tua vida, o teu coração. Eu sou o professor Rafael Brito e é com muita alegria que juntos nós estamos conhecendo os santos anjos de Deus. Ontem, na última aula, nós aprendemos sobre os santos serafins, primeiro entre os anjos da hierarquia celeste, ou dos seres espirituais. Nós vimos que serafins são aqueles que são abrasados de amor por Deus. Os santos serafins são aqueles também que carregam dentro das suas essências um amor incomparável. Ninguém ama a Deus, vai dizer São Tomás de Aquino, na perfeição, assim como os serafins. Por isso, então, eles são abrasados, eles são, como eu posso dizer assim, embebidos da presença do Senhor. Nessa quaresma de São Miguel, nesse tempo em que nós cremos que é o tempo dos santos anjos, nós queremos aprender, nós queremos adentrar nesse mistério maravilhoso da presença de Deus em nossas vidas. Então vamos juntos orar, pedir a Deus para que o nosso anjo da guarda nos auxilie e que o Espírito Santo, essa música aqui que está no fundo, é o Veni Creator, nós possamos adentrar mesmo dentro desse mistério. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos e bendizemos o teu nome pelos santos anjos e de um modo especial no dia de hoje, nós te agradecemos pelos santos querubins. E te pedimos, Senhor, manifesta mais uma vez o teu amor e a tua bondade sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. Abrase o nosso coração assim como os anjos que estão diante do teu trono são abrasados. E nos abençoe nesta aula. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, se você está gostando dessa série, já deixa o seu like aqui, compartilhe, mande para os grupos de família e para todo mundo e se inscreva aqui no canal ativando o sininho de notificações. Hoje nós iremos aprender sobre os santos querubins. Quem são os querubins? Nós vimos nas outras aulas que a hierarquia celeste é dividida em 9 coros, feito aí pelo nosso querido São Pseudo Dionísio. A segunda hierarquia, o segundo coro da hierarquia celeste, é os querubins. Ora, o que é um querubim? A palavra querubim, ela vem do hebraico keruv, e keruv significa aquele que é abençoador, ou aquele que propicia alguma coisa. É muito forte isso porque a palavra querubim, ele vem também do assírio antigo carub, que significa justamente aquele que é propício, aquele que intercede, aquele que abençoa, aquele também que é o abençoador por excelência. Nós temos a primeira noção dos querubins na própria Sagrada Escritura, lá em Êxodo capítulo 3, quando Adão e Eva, ao cair, eles perdem então o paraíso e Deus coloca na porta do paraíso uma espada flamejante, tendo no meio delas, entre ela, essa espada, 2 querubins para poder guardar a entrada do paraíso, para que Israel não volte. Mas nós também temos uma imagem que nos lembra claramente dos querubins, que é essa aqui, ó, a imagem da Arca da Aliança. Quando Deus mandou Moisés construir a Arca da Aliança, o Senhor pediu para que Moisés construísse sobre a tampa da arca 2 querubins, um de frente para o outro, com as asas voltadas para cima e com o rosto desses querubins não olhando para um para o outro, mas para dentro da própria arca. Lembremos que a Arca da Aliança, ela é a manifestação da presença de Deus no meio do seu povo. E nós encontramos a primeira menção à Arca da Aliança em Êxodo capítulo 25, que nos diz assim: farás uma arca de madeira de acácia com 2 côvados e meio de comprimento e meio de largura. Tu cobrirás com ouro puro por dentro e por fora, e farás sobre ela uma moldura de ouro ao redor. Bom, depois no versículo 17, Deus diz assim:
Farás também um propiciatório de ouro puro. O que é um propiciatório? A tampa da arca era chamado de propiciatório, de ouro puro. Fará 2 querubins de ouro batido farás nas 2 extremidades do propiciatório. Faze-me um dos querubins numa extremidade e o outro nas 2 extremidades. Os querubins terão as asas estendidas para cima e protegerão o propiciatório com suas asas, um voltado para o outro. As faces dos querubins, portanto, não estarão voltadas um para o outro, mas para o propiciatório, para a tampa da arca. Bom, olha só. No antigo Israel, ainda quando Israel estava no deserto, quando Deus pede para Israel construir a arca ela ficava dentro do Santo dos Santos. E uma vez por ano, o sumo sacerdote, ele entrava dentro do Santo dos Santos com o sangue do cordeiro nos dedos e ele aspergia entre os 2 querubins. Uma das coisas que também acontecia é que aqui no versículo 25, capítulo 25, versículo 22 de Êxodo, Deus diz assim: ali sobre eles eu virei, e de cima do propiciatório, do meio dos querubins que estão sobre a arca, falarei contigo acerca de tudo o que te ordenar fazer aos israelitas. Preste atenção. Deus, quando falava com Moisés, ele descia no Santo dos Santos e ele descia entre os querubins. É o mesmo fogo, aquilo que é chamado de Shekinah, que também no Antigo Testamento, lá quando Israel saía do Egito, a grande coluna de fogo que representa a glória de Deus, essa mesma coluna agora desce em menor, porque para Deus não tem menor e maior, mas com a mesma glória, porém em uma fagulha, ali no meio dos querubins, e ali aquele fogo falava com Moisés face a face. Veja que coisa linda, você olhando para esses querubins aqui que protegem a tampa da arca. Isso aqui é uma representação de como era mais ou menos a Arca da Aliança. Se você prestar bem atenção, os querubins eles não estão olhando um para o outro, mas estão olhando para dentro da tampa da arca. Ora, o que tem nessa tampa? Por que chama propiciatório? É justamente aqui que caía o sangue do cordeiro imolado na Páscoa e que, caindo no meio dos querubins, Deus vinha e abençoava e falava com Israel. Portanto, os querubins, eles são aqueles que, por natureza, eles são uma bênção, são aqueles que são também os guardiões da adoração e são aqueles que estão diante do Senhor e têm um conhecimento imediato das coisas de Deus. O pseudo Dionísio, os padres da igreja costumam chamar os santos querubins de santos teólogos, porque os querubins também são anjos que conhecem a Deus e que sabem sobre os seus mistérios. E veja que interessante, quando Deus pede para Israel poder construir a arca, ele fala para que seja uma de madeira de acácia, sendo então uma arca revestida de ouro por fora e por dentro. Aí eu te pergunto, por que Deus pediu para colocar ouro por dentro? Não poderia somente passar um betume? Porque ninguém está vendo, não é verdade? Se você olhar para essa arca, você não está vendo nada dentro dela. A beleza dela, aparentemente, está nos querubins e no ouro que a reveste. Mas o Senhor pede para que ele, então, revista de ouro por dentro também, colocando 12 pedras preciosas. E aquilo que os rabinos dizem, que aquilo que foi gasto para construir a arca por dentro é mais caro e mais pesado do que construir aquilo por fora. Depois os querubins que reluziam diante da luz do sol, imagina que esplendor desses querubins feito de ouro batido, né? E eles estão olhando para dentro da arca. A tradição judaica entende os querubins também que, sobretudo o Rabino Rashi, ele faz um comentário para poder falar sobre a unidade entre a criatura. E ele vai dizer que esses anjos, eles possuem corpo de homem, asa de águia, né? Mas também rosto de bebês, mas rosto também de crianças, de um menino e de uma menina. E essa união entre as diferenças entre o homem e a mulher dos querubins, né? Não que um querubim seja homem e mulher, entenda a simbologia. A simbologia dos querubins é para mostrar a unidade que existe quando nós estamos unidos.
Então, o Senhor, ele vem e permanece no meio. Como o quê? Como testemunha. Antigamente, em Israel, você vai ver isso no julgamento de Jesus Cristo, quando você tinha mais de duas testemunhas, duas ou três testemunhas, aquele réu poderia ser julgado, ou então a causa poderia ser vencida. Então, os querubins são as testemunhas da presença de Deus, daquilo que Deus fala com Moisés. E ao mesmo tempo, os querubins que estão diante do trono de Deus, eles também são chamados muitas vezes de montaria do Senhor, ou daqueles que estão na presença. Quando você olha, por exemplo, essa imagem dos santos querubins antiga, você vai ver isso aqui, ó. Os querubins, eles também, alguns apresentam 6 asas, né? Esse ícone aqui, ele é um pouco um ícone oriental, ele também pode representar também os serafins. Mas quando você olha aqui para os santos anjos, né? Quando você vê os anjos de Deus aqui, nessa beleza, nessa graça, nesse maravilhoso dom, nós vemos então esses nossos irmãos queridos que aqui permanecem unidos, permanecem juntos, permanecem na presença de Deus. É por isso que essa imagem que você está vendo, que eu estou mostrando para você, é uma imagem antiga, feita de Rafael, esses anjinhos aqui, rosto de nenê, né? Que são os querubins antigos. Assim, a antiga tradição ocidental pegou esses espécies aqui de divindades romanas, para poder dizer para nós que também os querubins não são divindades, são criaturas, têm o rosto de criança e a sua inocência. É justamente aqui nós entendemos que os santos querubins, eles são aqueles que carregam, que têm a presença do fogo de Deus no meio deles. Se por um lado os serafins estão na presença de Deus e são abrasados por esse amor, nós temos os santos querubins que têm essa presença de Deus no meio deles. Eles fazem a experiência o tempo inteiro de poder ter Deus no meio deles. É por isso então que São Tomás de Aquino vai dizer para nós, na Suma Teológica, na questão 108, ele vai dizer para nós assim, ó, os querubins, pelo contrário, conhecem de modo supereminente os segredos divinos. Quanto aos serafins, eles sobressaem algo que é mais elevado, a saber, a união com o próprio Deus. Então veja, quando Tomás fala para nós a respeito dos querubins, ele está dizendo em comunhão com aquilo que já dizia o Dionísio, que os querubins têm acesso ao conhecimento a Deus. Veja só o que diz o Pseudo Dionísio na sua obra Hierarquia Celeste. Ele diz assim: os querubins designam aptidões a conhecerem e a contemplarem a Deus, a receberem os mais altos dons de sua luz, a contemplarem na sua potência primordial o esplendor divino, a acolher em si a plenitude dos dons que transmitem sabedoria e comunicá-los em seguida às essências inferiores, aos anjos e a nós. Então veja, os querubins, eles são aqueles que conhecem profundamente a Deus. E segundo a tradição, Lúcifer era um querubim. E o pecado de Lúcifer e dos seus anjos está justamente aqui, pelo fato de ter conhecido a Deus, e Deus revelou a ele o segredo da encarnação. Ele que era o chefe, aquele que conduzia a adoração do céu. E agora, os querubins, esse querubim cai e se perde. Claramente que a maioria dos querubins permaneceram fiéis a Deus. Uma das características dos querubins também, sobretudo no Salmo, é que os querubins são chamados também de montaria de Deus. O que significa isso? Significa que Deus se assenta sobre eles, como um jumentinho. E eles levam essa presença de Deus aos outros anjos, também a nós. O que isso significa? Significa nada mais nada mesmo que os anjos querubins, eles sustentam a glória de Deus. No momento de adoração, quando você for rezar, quando você for adorar a Deus, chame os querubins para estar com você e Deus vai te inspirando através da intercessão desses irmãos.
Quero pedir nesse dia junto com você para que o Senhor nos ensine sobre os mistérios, os segredos, assim como Ele revela aos santos querubins, que Ele possa revelar também a você, ao teu coração, ao meu coração, que nós possamos ser íntimos, tendo e acreditando, vivendo com essa comunhão do Senhor dentro de nós. No meu primeiro livro, O Mistério, O Segredo dos Anjos, no segundo capítulo, eu trato sobre os querubins. E justamente aqui dos querubins, eu falo algo a respeito dos querubins aqui, quando eu digo que eles nos ensinam a adoração de dentro para fora. A adoração verdadeira que não está no exterior, mas no interior entre os irmãos. Nós temos também a realidade dos santos querubins na igreja antiga. Os querubins, eles são chamados justamente como aqueles que conhecem a Deus e que têm a essência da sua amizade. Existe um cântico antigo, um cântico santo, que nós rezamos na missa. Santo, santo, santo é o Senhor Deus do Universo. Esse, na liturgia de São João Crisóstomo, antiga no Oriente, é chamada de querubicum. Por que esse hino é chamado de querubicum? O querubicum ele é um hino de adoração, de louvor a Deus. E nós que estamos aqui na Assembleia dos Santos, nós fazemos a experiência de poder também, em nossas vidas, de também ser como os querubins. Todas as vezes que você comunga o Senhor, a experiência de estar em comunidade, de saber que o Senhor está conosco. Quando nós rezamos na missa, o sacerdote faz a oração e ele diz, o Senhor esteja convosco, nós dizemos, ele está onde? No meio de nós. É isso, é na Santa Eucaristia, é na vida eclesial que nós fazemos a experiência de ter Deus no meio da nossa vida, dentro de nós. Ter Deus dentro da tua casa, dentro da tua família. Nós queremos pedir aos santos querubins que nos ensinem, de verdade, a viver na sua presença, na presença de Deus junto com eles, agradecendo, vivenciando tudo aquilo que o Senhor tem para nós, no mais alto íntimo da sua presença, como aqui na Arca da Aliança. Lembrando que a Arca da Aliança, ela tem essa beleza, essa força de nos mostrar que o mais importante não é o que está fora, mas é aquilo que está dentro. Quero que você reze comigo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, governe e ilumine. Amém. Deus te abençoe. Eu quero fazer um convite para você no vídeo a seguir para a nossa conferência secreta que vai acontecer na Canção Nova dos dias 25 a 27 de novembro. Deus te abençoe. Conhece a Canção Nova? Faz muito tempo que você não vem aqui? O Padre Jonas diz que nesse lugar acontece a manifestação da glória de Deus. Portanto, eu espero você, junto com todos os irmãos de anjos, para juntos glorificar a Deus pela vitória dele na nossa vida. Contate-nos no WhatsApp 21 996 81 5453 ou pelo site www.institutosaorafael.com/secreto.